Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Eu sou o professor Ricardo e essa aula está sendo destinada aos alunos do 8º ano do ensino fundamental. Hoje nós vamos para a segunda parte dos poliedros, ok? Bom, mais uma vez eu sou o professor Ricardo, essa aula está sendo destinada aos alunos do 8º ano do ensino fundamental. Caso você tenha alguma dúvida, pode parar imediatamente a aula que eu vou te atender aqui à medida do possível, da melhor forma, né? Então, nossa aula de hoje, nós vamos estar falando justamente da segunda parte dos poliedros, né? Temos os poliedros regulares, nós temos os não regulares. Nós vamos estar falando aí da segunda parte dos poliedros, né? Então, vamos nessa, ó. Vamos mostrar alguns sólidos que não são poliedros. O caso da esfera. Bom, você consegue visualizar aí a esfera. Você tem várias vistas, vista superior, vista inferior, vista lateral. Aí, no caso, você consegue identificar a esfera e você percebe que ela tem as esferas aí, no caso que eu estou colocando, todas elas apresentam partes arredondadas. Então, tem uma parte dela aí, elas são arredondadas, né? Então, tem várias esferas aí e elas não são poliedros, ok? Elas são sólidos, sim, elas são tridimensionais, mas elas não são poliedros, ok? Sem problema? Bom, um outro sólido interessante da gente ver também é o cone, né? Ele não possui o quê? Aquelas arestas, aquelas coisas retas, né? Aí você tem a vista superior do cone, você tem a vista inferior do cone, você tem a vista lateral. Aí você consegue visualizar também somente partes arredondadas, né? Tem a base, que é chapada, né? Então aí você está vendo um cone que foi dado aí, que não está na horizontal, né? Agora, que não está na vertical, está na horizontal. Você vê um outro cone aí, um na horizontal, outro na vertical. Então, os cones também, todos eles apresentam o quê? Uma base e uma altura, e o que mais? Ele é uma parte arredondada, ele tem formas arredondadas, né? O mesmo acontece com o cilindro. O cilindro também, embora ele tenha duas bases paralelas, mas sua lateralidade, os seus laterais aí, a sua área lateral, né? Ela é de forma arredondada também, né? Então, podemos observar aí vários cilindros, cada cilindro de uma maneira, né? Um na horizontal, outro na vertical. Você vê a vista superior, a vista inferior. Esses cilindros, eles têm diâmetros diferentes, eles têm alturas diferentes, mas a característica mesmo do cilindro, ele é a mesma para todos, não importando se ele está na horizontal, se ele está na vertical, como é que está o cilindro, ok? Sem problemas? Bom, então nós já vimos também o cilindro aí, dá para visualizar que ele também apresenta partes arredondadas, ok? Bom, quais são os elementos de um poliedro? Você tem os vértices. Você já conhece que os vértices de um poliedro qualquer são aqueles pontinhos, né? Aqueles pontinhos, então nós temos aí esses pontinhos, seria para nós o quê? Seria os nossos vértices, né? São os elementos de um poliedro. Andrew Soares, seja muito bem-vindo, Andrew Soares. Nós estamos falando sobre os poliedros. Mostrei alguns sólidos que não são poliedros, que são formas arredondadas. Nós estamos nos elementos dos poliedros. Então, quais são as arestas? Não confundam aresta com lado. Lado é de figura plana. Aresta é de figura espacial. Então, as arestas são essas linhas que eu coloquei aí em vermelho, ok? E nós também temos o que? As faces. O que são as faces? São as superfícies. Nesse caso aí, são todas faces quadradas, ok? Tranquilo? Bom, os polígonos regulares são aqueles formados por polígonos regulares. Os poliedros são formados por polígonos regulares, né? O tetraedro, por exemplo, ele é formado por três
4 triângulos, né? Como assim 4 triângulos? Vamos dar uma analisada no tetraedro. Aí tá os 4 triângulos que nós vamos fechar a figura. Fechando a figura, nós vamos visualizar perfeitamente o tetraedro, né? Então vamos mais uma vez, aí a gente consegue visualizar como que é feito o tetraedro, ok? Sem problema? Bom, vamos dar continuidade. O hexaedro é hexa, porque são 6, né? Edros, faces, 6 faces. O hexaedro, aí está a sua planificação, ele tem, pode contar, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, né? E como que se monta um hexaedro, né? De novo, vamos fazer a formação dele aí. Você vai, através de dobraduras, lá no 6º ano você pegava aquelas caixinhas, tá lembrado? E das caixinhas você ia manipulando, ia fazendo a forma plana dele, a planificação, né? Montava a caixinha e tudo mais. Agora nós já temos que ter uma visão já espacial quando se olha numa coisa plana, né? O octaedro também é bem interessante, a forma do octaedro, né? Como são 8, né? Todas eles também são triângulos, aí está a formação do octaedro. Sem problemas, mais uma vez, ó, você consegue visualizar os oito triângulos que vão sendo fechados e forma a figura do octaedro. Ah, professor, eu não consegui visualizar direito. Então, olha ele aí. Ele tem quantos triângulos? Ele tem 4 em cima e 4 embaixo. Então, tem 8 triângulos, ok? Então, vamos girar esse octaedro para a gente poder ver realmente as suas faces. Aí, nós conseguimos ver todas as suas faces, ok? Sem problemas. Qualquer dúvida é só perguntar. Vocês que estão chegando agora, eu sou o professor Ricardo. Nós estamos trabalhando com alunos do 8º ano do ensino fundamental. Estamos falando sobre sólidos geométricos. Nós falamos já de os sólidos de forma arredondada, falamos da esfera, do cilindro, do prisma, do prisma não, do cone, e estamos falando agora dos polígonos regulares, ok? Nós temos o dodecaedro, também conhecido como um polígono de... Aí, no caso, quantas faces ele tem? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por isso que ele é dodecaedro. Do de 12, né? Edro de face, 12 faces. E esse dodecaedro a gente pode montar aquela bolinha que a gente consegue fazer juntando pentágonos regulares, né? Você junta 12 pentágonos regulares, você consegue formar uma bolinha, né? Então, tá. Na verdade, não é bolinha, né? A gente não pode falar bolinha, porque bolinha para nós é uma esfera, né? Isso aí é um dodecaedro. Agora a gente não pode ter mais aquele linguajar de criança. Então, a gente está evoluindo. Aqui é um outro dodecaedro que eu trouxe para você ter uma visão um pouco diferente, ó. Você observa que suas faces são pentágonos, ele vai ser montado em cima de um cubo. Aí eu vou montando o dodecaedro, vou montando as suas faces pentagonais, onde que a gente consegue visualizar todas as suas faces montadas no cubo, ok? Sem problemas? Tá bem tranquilo isso aí? Bom, e nós temos o icosaedro. O que é o icosaedro? Né? Aquele que tem 20. Né? Se você contar quantos triângulos tem aí, vamos ver aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Contei 20, professor. Então, cada um desses aí vai virar o quê? Vai virar para mim uma face. Né? Então, de novo, montando o dodecaedro, né? Nós conseguimos mostrar todas as suas faces, né? As 20 faces, todas elas feitas por triângulos, e esses triângulos são todos regulares, ok? Sem problema? Bom, aí nós temos um icosaedro,
Essa parte externa é justamente a parte que está icosaedro, tá aí. Você vê que as faces deles são todas triângulos. E, na verdade, tem 20 das faces, né? Agora vamos ver. Área dos polígonos. Você deve se lembrar, isso aí é um quadrado. Se ele é um quadrado, a área dele, o que é a área dele? Ó? É isso que está em vermelho, essa superfície, ele cobre essa superfície, né? Bom, aí você divide ele todo em partes exatamente iguais. Se cada um dessas partes for um, daqui aqui um, daqui aqui um, então você tem quadradinhos de unidade 1. Aí você tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, me deu preguiça, é só fazer 4 vezes 4, 4 vezes 4, 16, ok? Então, a área de um quadrado nada mais é do que o produto entre o seu lado por ele mesmo. Mas quando você vai multiplicar o número por ele mesmo, você simplesmente, desculpa, você simplesmente faz L ao quadrado, que é L vezes L. Vamos dar um exemplo. Desculpa aí que eu estou meio gripado aí, a garganta não está muito boa. Então, se eu tenho um quadrado aqui qualquer, e esse quadrado ele é 7 centímetros por 6 centímetros, isso não pode ser um quadrado. 7 por 6 é retângulo, realmente. Então, vamos lá. Se ele tem 7 centímetros por 7 centímetros, a área, ou seja, esse espaço que ele ocupa, a área é simplesmente 7 elevado ao quadrado. Mas 7 elevado ao quadrado, quem que é? É 7 vezes 7, que dá 49. O quê? 49 centímetros ao quadrado. Ok? Bom, o retângulo. Como que forma um retângulo? Ele é você já sabe, dois pares de lados paralelos, o que é? Um polígono, tá? Eu sei que ele é polígono, mas ele é um polígono antes de ser polígono. Nós estudamos os triângulos, ele é um quadrilátero, certo? Ele é um quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos, então ele é um paralelogramo, muito bem. Ele é um paralelogramo que possui 4 ângulos retos, então tá bom. Aí você tem a área dele é o produto entre sua base vezes a sua altura. Agora, quem é a sua base? É essa medida daqui a aqui. E a sua altura pode ser, professor, pode ser o comprimento vezes a largura? Tanto faz. Para mim não importa como que você vai chamar. Ok? Sem problema? Bom, se eu tenho um retângulo, agora eu posso ter um retângulo de 12 centímetros por 5 centímetros, eles podem ter medidas diferentes? Agora pode, porque eu não estou falando de quadrado. Então, a área do retângulo vai ser quanto? 12 vezes 5. Acontece que 12 vezes 5 dá quanto? Dá 60, o quê? Centímetros ao quadrado. Muito bem. Então, vamos lá. E o trapézio? Também é um quadrilátero, que possui o quê? Um par de lados paralelos. E os outros lados são não paralelos. Nós já estudamos isso. Então, aí eu tenho um trapézio. Então, eu tenho os seus elementos. Um é a base maior, o outro é a base menor. Você se lembra quem é a base maior? Professor, acho que a base maior é aquela base grande. Muito bem. E a base menor é aquela base pequena. Também, ótimo. E como que determina a sua área? É a base maior mais a base menor dividido por 2 vezes quem? A sua altura, que nós vamos chamar aqui de H. A altura também é a distância entre as duas bases, ok? Então, como que é o produto da base média vezes a altura? Nada mais é do que a área do trapézio. Vamos lá. Eu tenho um trapézio aqui, retângulo, assim, aqui é 90, aqui é 90, aqui é 8, aqui é 12, aqui é 6. Como que eu determino a área desse trapézio, professor? Você vai calcular a base média, que é quem? 12 mais 8 dividido por 2, vezes quem? 6. É só fazer isso. 12 mais 8 dá 20. 20 vezes 6 dividido por 2, é mais fácil dividir o 20 por 2, que dá 10. Então, a área vale 60.
Aí se aqui for metros, então aqui é 60 metros quadrados, ok? Andrew, Lucas, Felipe, Juliana, tudo tranquilo? Qualquer dúvida para a aula que eu atendo vocês imediatamente, ok? Tudo aquilo que você escreve eu consigo visualizar daqui. Tá com dúvida, escreve aí que eu para a aula te atendo. Aí, professor, e se o trapézio não for retângulo? Bom, se o trapézio não for retângulo, o que a gente faz? Do mesmo jeito. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho esse trapézio aqui, em que a sua base vale 20. A sua outra base vale, sei lá, vamos colocar 12. A altura dele, que é daqui aqui, ó, vamos supor que ela vale 10. Tem como fazer esse cálculo? Tem. Qual que é a área? Vamos lá. A área vale a base média, que é a base maior mais a base menor, dividido por 2 vezes H. Então, a área vai ficar 20 mais 12. Isso tudo dividido por 2 vezes 10. Você faz a continha lá. 20 mais 12 dá 32, dividido por 2 vezes 10. 32 dividido por 2, a metade de 30 é 15, a metade de 2 dá 1, então dá 16. 16 vezes 10, a área vale 160 UA. O que é isso, UA? Unidade de área. Se aqui for metro, aqui tem que ser metro ao quadrado. Se aqui for centímetro, aqui tem que ser centímetro ao quadrado, certo? O exercício não me falou nada, que é isso aqui, então 160 UA. Ai, professor, preciso escrever esse UA? Não, não é obrigatório escrever UA, ok? Mas você tem que saber que é unidade de área que eu estou falando. O triângulo, você tem uma coisa chamada base. Quem é base? Essa distância aqui é a base dele, né? E você tem outra coisa chamada altura. Quem é a altura? É a distância do seu vértice à sua base, ok? Então, isso aqui a gente chama de altura. Como que se determina a área? É base vezes a altura, dividido por quanto? Por 2, ok? Então, vamos supor que você tem um triângulo aqui em que sua base vale 30 e a sua altura vale 15. Como que faz para você determinar esta área? Bom, a área vale 30 vezes 15 dividido por 2. Para facilitar meu cálculo, eu vou dividir o 30 por 2. Aí vai ficar 15 vezes 15. Então, a área vai ser 15 vezes 15, 225. Vamos colocar metros agora? Então, vamos supor que vai ser metro ao quadrado, ok? Sem problema? Tá tranquilo? Circunferência, você se lembra, né? Lá no 7º ano nós já estudamos, mas eu esqueci, então vamos lá. Circunferência é o lugar geométrico, né? Equidistante a seu centro, são todos os pontos. Então você tem um centro qualquer e um valor constante bidimensional, que é chamado de raio, ok? Mas também você tem um segmento que passa pelo centro, liga 2 pontos da circunferência, chamado de corda. Só que essa corda passa pelo centro, então ela recebe o nome de diâmetro, ou seja, é a maior corda de uma circunferência. Ela divide a circunferência em 2 partes iguais, ok? Desculpe de novo. Bom, quem é o círculo? O círculo é a superfície que está dentro da circunferência, né? Enquanto você tem uma circunferência que seria o contorno, como se fosse um anel, uma aliança, o círculo é como se fosse uma superfície, é uma moeda, tudo bem? Certo? Bom, a área, tanto do círculo quanto da circunferência, é π vezes r ao quadrado. Para nós é indiferente hoje, nessa série, é indiferente falar círculo e circunferência, tá? Então, não tem muita diferença, não. Agora, quem é o volume? Bom, o volume do cubo, deixa eu só voltar aqui. Vamos supor que eu tenho deixa eu mudar a cor aqui. Deixa eu colocar uma cor. Que cor que eu vou colocar? Ah, vai esse amarelo mesmo. Eu tenho um centro aqui
e tenho daqui aqui um raio. Vamos supor que esse raio tem 20 centímetros. Como que eu determino a área desse círculo? Como calcular a área? A área vale quem? Π vezes R ao quadrado. Então, a área vale π vezes 20 ao quadrado. A área vale π, mais 20 vezes 20 dá 400. Eu posso deixar 400π, simplesmente, ou eu falo que π vale 3,14 e faço 400 vezes 3,14. Outra coisa interessante do sétimo ano que a gente tem que lembrar é o contorno da circunferência, que é 2 vezes π vezes r. No caso, o contorno, que seria essa distância percorrida aqui, né? Quanto que você gastaria para percorrer toda essa distância? Ou se você pegar um barbante e der a volta completa e esticar o barbante, ele vai ter que comprimento 2 vezes π, vezes, no caso aqui, o 20, o raio que é 20. Então, o comprimento vale 2 vezes 20, 40 vezes π, ok? Unidade de comprimento, enquanto isso aqui é unidade de área. Isso aqui é centímetro, então aqui vai ser centímetros quadrados. Aqui é centímetros, é só centímetros. Por que eu estou falando isso? Porque a gente usa isso para calcular o volume. Tudo bem? Sem problema? Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só parar a aula e imediatamente eu atendo vocês, ok? Desculpa mais uma vez aí, por causa da voz, mas vai melhorando. Bom, o volume. Qual é o volume do cubo? Bom, um cubo ele possui umas medidas chamadas de aresta. Cada uma dessas arestas tem a mesma medida que, no caso, aí nós estamos chamando de A. Então, o volume é A vezes A vezes A. Como o volume é o produto de A por A por A, eu posso simplesmente falar que é A ao cubo. Ok? O paralelepípedo, você vai calcular o seu volume, é o produto entre as suas três dimensões. Ele tem um comprimento B, uma espessura C e uma altura A. Quem que é o volume? É o produto entre as suas três dimensões. Ok? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui que eu não fiz. Suponhamos que aqui tem, sei lá, 5 centímetros. Qual que é o volume desse cubo? É 5 elevado ao cubo. Aí você faz 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125 centímetros cúbicos. Esse exemplo aqui, vamos supor que aqui vale 4 centímetros, aqui vale 7 centímetros, e aqui vale 2 centímetros. Quem que é o volume? É A vezes B vezes C, é o produto entre as três dimensões. Então, o volume vai ser 4 vezes 7 vezes 2. O volume vale 4 vezes 7, 28. 28 vezes 2 dá 56. Certo? O que? Centímetros cúbicos. Porque ele me deu em centímetros, né? Bom, o cilindro. Esse que é o que dá um pouco mais de trabalho, que às vezes a pessoa não entende bem o cilindro, né? Qual que é o volume do cilindro? Ó, ele ia pegar a área da base. Você se lembra como calcular a área da base? A área do círculo, pois é. Como você se lembra? Qual que é o valor da área? É π vezes quem? Isso. Π vezes R ao quadrado. Muito bem. Então, você pega a área da base e multiplica por quem? Pela sua altura. É como se ela fosse reproduzindo ele todo, certo? Ó, ele pega de baixo até acima, ocupa todo esse volume. É como se você tivesse uma moeda sobre a outra, colocasse várias moedas uma sobre a outra, ela formaria um cilindro, ok? Então, quem que é o volume dele? Ó, primeiro você tem uma medida chamada raio. O volume vale a área da base, que é π vezes R ao quadrado, vezes quem? Vezes H. Então, o volume é a área da base, vezes quem?
a altura h. Mas a área da base vale quanto? Pi vezes r ao quadrado vezes h. Ah, professor, como assim? Então, vamos dar um exemplo. Suponhamos que aqui você tem um raio de 10 centímetros. E você tem aqui uma altura de 8 centímetros. Como que você faria? Primeiro vamos calcular a área da base, né? Quem que é a área da base? É π vezes r ao quadrado. Quem que é o raio? É 10. A área da base seria π vezes 10 ao quadrado. 10 vezes 10 dá 100. A área da base vale 100 vezes π. O que? Centímetros quadrados. Qual que é o seu volume? Você pega o 100 π centímetros ao quadrado e multiplica por 8, que vai dar 800 π centímetro cúbico. Por que agora é centímetro cúbico? Porque eu estou calculando o volume, e a unidade de volume é elevada ao cubo, ok? Bom, galera, nós falamos aí da segunda parte dos poliedros, né? Nós temos os poliedros, os não poliedros, os sólidos não poliedros, e nós temos aí os sólidos poliedros. Os poliedros regulares são aqueles formados por figuras regulares. Lembrando que as figuras regulares são aquelas que têm medidas iguais. Muito bem. E nós falamos então da área de alguma superfície, a área do quadrado, a área do retângulo, do trapézio, a área do triângulo. E nós falamos também do volume, o volume do cubo, o volume do paralelepípedo, o volume do cilindro, ok? Sem problema? Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa aí para que você possa aprender um pouco mais. Essas aulas vão ficar gravadas na plataforma, você pode assisti-la quantas vezes for necessário, ok? Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua paciência e obrigado pela sua participação. Segunda-feira que vem nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Eu aguardo você aqui no mesmo horário, ok? Então, que todos tenham uma excelente semana, fiquem com Deus, até a próxima. Mais uma vez, essas aulas vão ficar gravadas, vocês podem parar e assistir quantas vezes for necessário, ok? Eu sou o professor Ricardo, mais uma vez, um abraço, que todos tenham uma excelente semana, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.